Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha. Estou mais uma vez na companhia dos meus parceiros de sempre, Igor Macena, Fernando Fernandes e Gabriel Camargo. E hoje nós temos um convidado especial, meu amigo Eric Máximo, que vai colaborar muito para o tema de hoje. Hoje que o nosso programa vai começar de uma forma diferente. Nós não vamos ter os tradicionais destaques esportivos da semana, os destaques individuais que a gente costuma trazer, com exceção do Fernando, que nunca traz só um destaque individual. Mas hoje o tema é um destaque único, que o programa todo vai ser dedicado a Diego Armando Maradona, que nos deixou na quarta-feira dessa semana. Então, nada mais justo do que fazer um programa aí especial em homenagem a Dom Diego. E eu não vou estender demais, afinal, falar do Maradona é algo interminável. Então, quero começar e convidar os nossos participantes a, de forma bem rápida, dizer o que Diego Armando Maradona representou para cada um, tanto no aspecto futebolístico, de acompanhar o futebol na infância, gente que infelizmente não viu o Maradona em ação ali, em loco, né? Não somos contemporâneos, mas claro que fomos, de alguma forma, afetados positivamente pelo futebol do Maradona nesse nosso encontro com o futebol aí desde novos. Então, desde cedo. Então, queria convidar cada um e queria começar com o nosso convidado do dia, né, o nosso participante extra aqui hoje no 4 na Linha. Eric Máximo, seja muito bem-vindo e eu queria saber para você o que representou Diego Armando Maradona. Boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Eu sou muito fã de futebol argentino desde sempre, desde criança. Minha mãe sempre brincou que as crianças do colégio falavam que queriam ir na Disney e eu falava que queria ir a Buenos Aires conhecer a Bombonera. E isso tudo porque desde pequeno eu escutava as histórias de Diego Armando Maradona. Meu pai é muito fã de Maradona e sempre me passou isso. Então, assim, eu acho que se hoje eu tenho um amor pelo futebol, eu devo muito a Dom Diego. E acredito piamente que existe discussão de melhor, maior e etc. Mas, para mim, sem dúvida nenhuma, o maior personagem da história do futebol nos deixou ontem, infelizmente. Eric, a gente vai detalhar um pouco mais, né? Você falou já de cara da Bombonera, então falando, obviamente, também essa relação do Boca Juniors. Mais para frente nós vamos detalhar toda essa relação do Maradona com os chineses. E queria convidar aqui também para participar o Gabriel Camargo. Gabriel, seja bem-vindo e fala para a gente a sua relação com Dom Diego. Fala, pessoal, tudo bem? Eu acho que o Eric resumiu bem o que é o Maradona. A questão de saber se ele foi o maior ou o melhor jogador, isso aí é irrelevante. A gente sabe que ele está entre os maiores, e isso é indiscutível. Um vai preferir o Pelé, um prefere o Messi, enfim, cada um tem a sua preferência, mas ele está ali entre os grandes. Mas eu acho que, sem dúvida, ele é o maior personagem da história do futebol. E digo mais, eu acho talvez até da humanidade, assim, porque ele é um cara que é mais do que o futebol só. Ele representa muito mais. O que a gente está vendo na Argentina com a morte dele representa isso. E para mim, assim, eu não era fã absurdo do Maradona, sempre admirei ele como um grande craque e tudo mais, mas eu acho que ele representa muito o talento do futebol sul-americano, né? Aquela Copa de 86, ele carregando a seleção da Argentina, da forma que foi e tudo mais. Eu acho que ele é a cara. Eu acho que ele pode ser a cara do futebol sul-americano em geral, assim. Então, eu acho que ele é uma referência para todo mundo. E isso vale desde do gol de mão dele até ele na La Bombonera acompanhando um jogo na fase de grupos do Boca e vibrando, e a torcida maluca olhando para ele como se ele estivesse jogando. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ele é a cara, ele representa mesmo a essência do futebol sul-americano. Gabriel, foi legal você trazer, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar com essas duas imagens, né? Eu acho que as pessoas que não viram, né, como nós, né, não viram Maradona jogar, né, não são contemporâneos ao Maradona, eu acho que duas imagens muito fortes são a do gol de mão e também do Maradona torcendo pelo Boca. Eu acho que todos nós que acompanhamos muito futebol já vimos em algum momento alguma imagem desse tipo, né, desse gol e desses momentos do Maradona. Então, de fato, foi legal você trazer isso para a nossa discussão. E quero saber também, agora envolver nossos outros participantes. E seja bem-vindo, Macena, e diz para a gente aí quais são as suas lembranças e fala um pouquinho dessa sua relação do futebol, passando pelo Dom Diego. Fala, Vitor. Fala, amigos. Fala, Eric. É um prazer receber você no nosso programa.
E eu queria falar que eu concordo muito com o que o Eric falou também, que se ele não é o melhor jogador da história do futebol, como técnica, como qualidade, eu tenho certeza absoluta que ele é o maior personagem do futebol que a gente teve. Assim. A gente não acompanhou muito a época dele como jogador, como ele fora de campo, assim, por tudo que envolvia ele, mas de todas as histórias que a gente ouve, de tudo que a gente viu hoje em dia, assim, as coisas daquela época, a gente vê que era uma figura que não teve precedente, assim, na história do futebol. É um cara que era muito ativo fora de campo, sempre se envolvia nas coisas, ele sempre era um cara que tava afim de saber sobre o que estava acontecendo fora de campo. Hoje a gente vê os grandes ídolos, tipo, por exemplo, um Neymar da vida, que é um jogador muito importante, o próprio Messi, que é um jogador tipo, muito importante, muita qualidade, mas são caras que fora de campo não se envolvem nas coisas, são caras completamente alheios à realidade, à sociedade. E o Maradona é ao contrário, é um cara que da sociedade, que estava dentro de campo e fazia o que ele fazia. Então, eu acho que é um grande jogador que vai fazer muita falta como figura também. Sem dúvida, essa figura maradoniana, digamos assim, eu acho que vai se perdurar, né? É algo muito forte. E trazendo para a discussão agora o Fernando. Fernando, diz para a gente qual é a sua percepção sobre o efeito Maradona, digamos assim. Fala, Vitor. Fala, galera. Fala, Eric. Prazer em receber você aqui. Então, assim como vocês falaram, né? Eu cresci, né? Infelizmente, a gente não viu ele jogar. A gente era muito pequeno, né? Quando encerrou a carreira, mas sempre pautado naquela pergunta, né? De se ele foi o melhor, se ele era melhor que o Pelé, quem era melhor. Conforme a gente vai ficando mais velho, vai começando a acompanhar mais futebol, a perguntar para os mais velhos como é que ele jogava, ver partida antiga, né? E, assim, ele era o grande símbolo do que um grande atleta pode oferecer tecnicamente, né? Sem sombra de dúvida, era um gênio dentro de campo e representava muito amor por se jogar futebol, pelo país, pela sua ideologia, né? Então, assim, tinha a característica que só os grandes do mundo dos esportes tiveram, né? Que mesmo depois que interromperam suas carreiras, viraram muito mais do que ex-atletas, né? Viraram um símbolo, né? E isso é mostrado como o povo argentino lidou com a morte dele essa semana. E você trouxe também, Fernando, essa questão, mais uma, digamos, abordagem nostálgica, né? De falar dessa comparação de Pelé, Maradona, quem foi melhor. Acho que todo mundo aqui também cresceu tendo essa discussão. Igual hoje em dia se fala muito, Messi, Cristiano, Messi ou o próprio Maradona. Então são perguntas recorrentes que a gente vivencia desde pequeno. E aí, trazendo um pouco da minha abordagem, eu fiz até um texto sobre isso, que nós vamos até colocar hoje nas redes sociais, que é uma lembrança que eu tenho. Eu tinha postado no meu perfil, inclusive, vamos postar no 4 na Linha, e é uma lembrança que eu tenho de um DVD que eu ganhei num Natal, não lembro exatamente qual ano, mas eu era novo, eu era pequeno, já era fanático por esporte, fanático por futebol principalmente, e aí eu ganhei de uma tia minha um DVD do Maradona, da revista Placar. E naquele mesmo dia, naquela celebração de Natal, eu saí dali, estava todo mundo reunido em família, saí correndo para a sala, já coloquei o DVD para assistir, alguns primos meus começaram a ver comigo, meu tio, já surgiu ali aquelas perguntas, mas quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Enfim, desde ali, então, eu já comecei muito novo a ser impactado pela figura do Maradona, né, digamos assim, pela imagem do Maradona, pela importância dele no futebol. Então, é um personagem muito grande de fato, e o que ele fazia, eu lembro que nesse DVD tinha algumas imagens dos gols mais bonitos dele, e era algo fantástico, né? Principalmente na época de Nápoles, então, que a gente vai falar mais para frente. Então, de fato, tem muita coisa para falar do Maradona, muita coisa que ele fez, não só pelo futebol, mas a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui da carreira dele. É legal a gente trazer essa lembrança de cada um. Então, fique com a gente, que hoje o nosso destaque inicial foi Dom Diego e vai ser o tema de todo o programa. Então, fique com a gente aqui para mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Como nós já destacamos até aqui, no programa de hoje nós vamos falar sobre a carreira de Diego Armando Maradona, que nos deixou essa semana. Então, como homenagem, o programa hoje é inteiramente dedicado a ele. E não tem como começar de outra forma que não seja falando da seleção argentina, do vínculo de Dom Diego com a seleção argentina, né, que saiu da seleção propriamente para o país, né, foi um ícone nacional, mas muito simbolizado na camisa da seleção argentina. Então, queria começar com Macena. E, Macena, para você, como você analisa, né, o peso do Maradona para a seleção argentina? Vitor, eu diria que o Maradona, a história do Maradona e a história da seleção argentina se equivalem muito, assim, porque na minha opinião, ele colocou a Argentina no patamar que ela é hoje.
A Argentina sempre teve grandes jogadores, né? Sempre na sua história que levaram o nome da Argentina para o mundo, que representaram a seleção argentina, mas eu acho que nenhum sintetizou o espírito da seleção como o Maradona fez. Porque ele, na Copa de 78, ele não foi chamado, mas ele participou até os últimos momentos, ele estava na pré-lista, e ele foi cortado pelo técnico César Menotti. Ele foi, na verdade, preterido, né, pelo técnico, pelo atacante do River, Beto Alonso, que, na verdade, muito se fala que foi uma escolha política da época, né, pela ditadura da Argentina, e que os comandantes da AFA preferiam o jogador. Então, ele começou a carreira dele ali, e a Argentina acabou sendo campeã dessa Copa sem a presença do Maradona, mas eu diria que o espírito do Maradona já estava ali, já era um jogador que todo mundo via que ia fazer muito sucesso, e ele começou a sua jornada ali, e aí foi sempre trabalhando para defender a seleção argentina, sempre envolvido em polêmicas, porque Maradona sempre foi um jogador, como a gente já falou, né, fora de campo, que tinha suas opiniões fortes, sempre tentava puxar algumas coisas para o lado dele, como pedia para o técnico convocação de jogadores amigos dele. Então, isso, ele sempre foi envolto nessas polêmicas. E aí ele finalmente foi para a Copa de 82, que foi uma Copa difícil, porque a Argentina de 78 era uma Argentina forte, foi campeã do mundo, e para a Copa de 82 ela foi com praticamente a espinha dorsal dela reforçada pelo Maradona. Então, teoricamente, era um time bem mais forte, só que não conseguiu fazer isso em resultados. Foi uma Copa meio estranha, que o Maradona foi muito caçado na Copa e os juízes meio que faziam vista grossa. Então, ele sempre acabava reclamando muito, sempre tendo problemas com os juízes. E até que se classificou para a segunda fase, mas aí pegou um grupo muito forte, que era o grupo com Brasil, Itália e Argentina. E a Argentina acabou perdendo os 2 jogos, foi expulsa o Maradona foi expulso no jogo contra o Brasil. Então, a primeira Copa dele não foi uma Copa muito marcante, assim, no sentido do futebol mesmo do Maradona. Foi marcante mais nesses problemas de muitas faltas, muito caçado, extracampo. E aí chegamos à Copa de 86, que foi a grande Copa do Maradona, né? Que é uma Copa muito simbólica, que o Maradona, acho que foi onde ele mostrou para o mundo quem era o Maradona, que ele ainda não tinha feito um grande sucesso assim no Napoli na época, acho que ele não tinha conquistado nenhum título pelo Napoli, e mesmo assim ele recebeu a faixa de capitão, recebeu a camisa 10 da Argentina e levou aquele time nas costas. E como a gente já até falou, aquele marcante gol nas quartas de final contra a Inglaterra, a mão de Deus, né? E também aquele gol que já foi eleito o gol mais bonito das histórias das Copas, que ele foi passando por todo mundo. E ele levou aquele time para ser campeão. Então, eu acho que ele, nesse momento, mostrou o jogador que ele era para o mundo. E, a partir daí, ele conseguiu assim, botar seu nome num patamar gigantesco na história dos grandes jogadores. E aí tivemos a Copa de 90, que é uma Copa que ele foi meio cercado de polêmicas, novamente cercado de polêmicas, mas a Argentina começou mal a Copa, mesmo com Maradona, e enfrentou o Brasil nas oitavas de final. Acho que a Argentina classificou como o terceiro melhor da seu grupo. Naquela época, o terceiro melhor passava. E aí já pegou um Brasil que vinha de 3 vitórias e foi o Maradona e decidiu o jogo para a Argentina contra o Brasil. Então, ele era um cara decisivo, assim, de ser um grande jogador, de conseguir desses momentos decidir. E, mais uma vez, a gente viu isso. E aí, encerrando a carreira dele, foi para a Copa de 94, onde ele passou 15 meses sem jogar devido a um doping por cocaína, né? Ele foi pego e ele não participou de nada antes da Copa. Nenhum jogo eliminatório, nenhuma das competições. E aí, ele às vésperas da Copa, entrou num tratamento para jogar aquela Copa, foi chamado, e ele começou a Copa impressionando o mundo todo, porque a Argentina começou com 2 vitórias da Copa, ele jogando muito, e se postulou como um dos grandes favoritos. Mas aí aconteceu, infelizmente, o caso de doping dele, que muita gente confunde, acha que naquela época ele foi pego novamente por cocaína, mas não foi. Ele foi por uma substância, a efedrina, que é uma substância de emagrecimento e melhora de condicionamento esportivo. E tem muitas histórias da época que falam que a FIFA tinha liberado ele para usar, porque na época a FIFA queria que um jogador como Maradona, para o nome da competição, para tudo que ele representa, participasse da competição, ajudava a vender a competição. Até sem querer te interromper, mas interrompendo, até pela a propaganda em cima da Copa dos Estados Unidos foi muito forte nesse sentido, né? Uma primeira Copa no país do futebol americano, o soccer chegando, e aí eles queriam de fato essas grandes figuras, né, na Copa, eles destacavam muito essas grandes figuras na época.
Sim, exatamente por isso. E muito se fala que a FIFA tinha liberado, e depois que viu o desempenho que o Maradona estava tendo com aquela liberação, eles acharam que ia ficar feio quando o mundo descobrisse o que tinha acontecido ali, e decidiram fazer um antidoping nele, pegaram, obviamente, a substância, e acabaram tirando ele da Copa. A Argentina quase foi eliminada da Copa por causa disso, mas aí o Maradona teve que falar que não estava usando a substância, e depois foi para essa briga, e aí, obviamente, foi comprovado que ele usava, mas aí acabou participando dessa forma melancólica, e essa foi a despedida dele da seleção argentina. Até teve um jogo de despedida, se não me engano, em 2001, na Bombonera, mas ele terminou assim. Só que você vê a história dele, como a história dele é uma história marcante pela seleção. E assim, é muito difícil você ver um jogador que tem uma história dessa em qualquer lugar do mundo por uma seleção como o Maradona tem na Argentina. Então, ele deixa no futebol de seleções uma marca gigantesca. Até trazendo também, a gente ao longo desse programa, além de tudo, vai destacar alguns números, né? Os principais números, claro, não teria como falar em um programa os principais feitos e números do Maradona. Mas a gente vai trazer, a gente pesquisou, né, alguns dados, a gente está usando como base de pesquisa o site Transfer Market, que é um site bem, digamos, bastante relevante no meio do futebol, né? Então, segundo os dados do Transfer Market, o Maradona, ele, claro, título da Copa do Mundo de 86 no México, né? Isso todos nós sabemos. E foram 90 jogos e 34 gols, né, pela seleção argentina. Mas além de gols, propriamente, já é uma marca expressiva, mas independentemente disso, como ele foi o símbolo do Maradona para a seleção argentina, né, para o país, né, ainda mais na questão do contexto da vitória da Inglaterra, né, digamos que vencendo a Inglaterra num contexto de pós-guerra das Malvinas e vencendo a Inglaterra num contexto com um gol roubado, né, digamos, um gol de mão. A Inglaterra, que já havia ganho uma Copa, não em cima da Argentina, mas a conquista da Copa pela Inglaterra com um gol também até hoje muito polêmico, que a maioria das imagens mostra que a bola não entrou. Então, no caso, a Inglaterra que ganhou um título mundial dessa forma, depois ainda teve essa Guerra das Malvinas que o povo argentino sofreu muito, e acaba que a vingança, digamos assim, com Maradona com um gol histórico, o gol mais bonito da história das Copas, e também um gol de mão, né? Que ele depois chama de La Mano de Dios. Então, exatamente, Vitor. E só para lembrar, porque na época se falou muito de que não se misturava futebol e política por causa da guerra, mas todos os jogadores, até inclusive o próprio Maradona, quando foram questionados depois, ele fala assim, exatamente, a gente obviamente entrou com aquilo na cabeça, como ser uma vingança, como aquilo motivando a gente, e deu no que deu, e eles fez aquele jogo, e é exatamente esse gol roubado que falam que foi um dos roubos assim que lavou a alma da Argentina. Um roubo do bem, digamos assim, né? Até porque entrou para a história do futebol. Mas a gente falando de simbolismo, não tem como também não associar o Maradona ao Boca Juniors, né? Claro que a gente vê até na questão do todo o velório, tudo ao redor dessa comoção. A gente vê que é uma comoção nacional. Tivemos fotos no velório dele de dezenas de torcedores com camisas de outros times em homenagear o Maradona. Então, é muito além da fronteira do clube em si. Mas é claro que se você for pensar num clube, a relação Maradona e Boca Juniors, até pela nossa geração que viu o Maradona como torcedor do Boca e não como jogador, isso é muito forte. Então, eu queria trazer essa percepção do Gabriel, né, que ele falasse um pouco sobre essa relação de Maradona e Boca Juniors. Então, sobre a parte do Boca Juniors, é uma história engraçada, porque, na verdade, ele é o maior ídolo do país no futebol, só que ele não conseguiu, até porque ele não teve tempo, na verdade, ser tão dominante no Boca Juniors, fazer tanta história no Boca Juniors, né? Ele, se não me engano, foram 4 temporadas no Argentino Júnior, que foi onde ele começou, estreou com 16 anos, e o que eu acho legal destacar aqui é que naquela época, no final dos anos 70, ele ainda com 18, 19, 20 anos, começando a carreira e jogando num time pequeno da Argentina, ele já tinha destaque em outros países, aqui no Brasil mesmo. Eu estava conversando com um amigo tem, sei lá, uns 2 meses, e a gente estava falando de uma notícia no Jornal dos Esportes, em 80, falando da transferência do Maradona para o Boca Juniors, falando que ia ser uma transferência milionária e tudo mais, e na semana seguinte eles cobrindo a estreia do Maradona no Boca Juniors. Então, assim, numa época em que olhar o futebol internacional não era tão comum assim, e a gente não tinha acesso à informação igual a gente tem hoje, o interesse no Maradona já era muito grande, o que era muito raro na época, e mostra o tamanho dele mesmo ainda com 16 anos.
E assim, se você olhar a carreira dele em relação ao Boca, porque o Maradona é uma entidade, ele é mais do que um jogador, no caso. Então, acaba que ele é o maior ídolo do Boca, talvez, mas se você for olhar por conquistas, por partidas jogadas, gols e tudo mais, campanhas marcantes, você tem nomes como mais recentes que a gente, da nossa geração, acompanhou, como o Riquelme e o Tevez, por exemplo, que são ídolos com mais títulos, mais taças, mais tempo de casa. Só que o Maradona conseguiu construir essa relação com o Boca pelo que ele fez pela Argentina e por ser o time do coração dele e por fazer questão de aposentados de continuar seguindo o time, que foi o que a gente falou no início. Assim, uma das cenas mais marcantes de Libertadores para mim, se eu lembro, pensar em Libertadores, uma das cenas mais marcantes, querendo ou não, é o Maradona comemorando algum gol que o Boca precisava fazer e conseguir uma classificação, e a torcida maluca olhando para ele como se ele tivesse feito o gol. Então, eu acho que a idolatria dele é um caso à parte, tem mais a ver com o que ele fez pela seleção argentina, pelo que ele representa como personagem, que a gente também comentou, do que ele fez em campo, porque ele só teve a oportunidade de jogar uma temporada, conquistou um título lá também, que com certeza é marcante, ganhou o título argentino com o Boca, e também o que é legal é que desde o início ali, que ele já era tratado, ele já foi uma transferência de 4 milhões de dólares, se eu não me engano, que para a época era, se não era o recorde, era um dos recordes de transação. Ele recebeu, e isso é curioso também, e isso mostra como o que também contribui para ele ser ídolo do Boca. Ele recebeu proposta do River, inclusive pagando melhores salários e uma condição melhor, mas ele fez questão de jogar no Boca, que era o time que ele cresceu torcendo. E uma parte que é engraçada, assim, ele ali com 21, 22 anos, começando a carreira, tudo bem que ele já era tratado como uma estrela, como um fenômeno e tudo mais, mas ele já tinha problema com o treinador do Boca, né? Então, isso já era um primeiro indício ali de que do pacote Maradona, que além da genialidade e tudo mais que ele fazia dentro de campo, também tinha o extracampo, que era um pouco complexo. Gabriel, eu queria aproveitar, né, essa sua análise, né? Claro que a gente poderia falar também muito mais de Boca e Maradona, mas talvez nada melhor do que botar o nosso convidado nessa discussão. Afinal de contas, é um convidado que já falou aqui sobre a sua relação tanto com o Maradona quanto com o próprio Boca. Então, Eric, eu queria que você falasse também um pouquinho dessa sua análise do que o Maradona representou para o Boca, né, e como é que é essa figura de Dom Diego para os torcedores chineses. Então, Vitor, a análise é perfeita. Se você for pegar o recorte, os maiores títulos do Boca não estão atrelados ao Maradona, assim como os maiores títulos do Maradona não estão atrelados ao Boca. Isso, para mim, torna a relação ainda mais especial. Só a título de curiosidade, né? O Boca é campeão argentino com o Maradona, né? O torneio metropolitano da época, que equivale ao argentino de hoje. E o Boca vinha de 5 anos sem ser campeão. É campeão quando o Maradona chega. Mas é interessante também porque o Boca passava por uma crise econômica muito grande quando o Maradona chega. Ele vinha de... apesar dos títulos da Libertadores 77 e 78, o grande time da Argentina na época, em termos de dinheiro, era o River. Né? Tanto é que foi ressaltado exatamente isso. A transferência era para o River em um primeiro momento e o Maradona praticamente forçou a ida ao Boca. Ele deu uma entrevista falando que ele recebeu uma proposta do River, mas primeiro ele ia pensar porque ele tinha uma proposta do Boca, sendo que aí é aquilo, né? A gente não sabe o que é fato, o que é lenda, mas pelo menos o que dizem é que nunca existiu a proposta do Boca e que depois do que o Maradona falou, o Boca pegou um empréstimo e fez essa que realmente a maior contratação da época. Então, eu acho que isso já mostra muito da relação Maradona-torcedor, né, da periferia de Buenos Aires, ali da Via Fiorito. Para quem já foi a Buenos Aires sabe que é uma região muito pobre, com uma presença muito grande de torcedores do Boca Juniors, ao Maradona, que virou depois jogador e ídolo do clube. Existe a discussão de quem é o maior ídolo do Boca, aí isso aí é outra pauta,
mas a relação do Maradona é aquela relação de torcedor. Eu até estava falando isso de cultura da arquibancada. O Maradona sempre foi um cara que entendeu muito o que é a cultura da arquibancada. Uma coisa que a gente está sendo até perdida aqui no Brasil, né? Se a gente pegar os últimos anos, com as arenas e tudo, isso vem sendo perdido. E ele era um cara que fazia questão daquilo ali. É impressionante se você tem recortes da Bombonera, dos títulos do Boca, ou até em jogos mais difíceis, em que, em um momento desesperador do Boca, a torcida olhava para o camarote do Maradona, como se dali fosse sair alguma coisa, né? Como se fosse sair, né, alguma esperança de que Deus salvasse o Boca, como várias vezes salvou. Então, a relação Maradona e Boca, ela é tão espetacular que ela não está atrelada a títulos. E estamos falando de um dos clubes com o maior número de títulos do mundo. A gente não estamos nem falando assim... por exemplo, quando vamos falar do Napoli, né? O Napoli tem um número de títulos muito menor e são praticamente todos ligados ao Maradona. Então, a gente pegar um clube da grandeza do Boca Juniors e ter a idolatria que eles têm pelo Maradona, sendo que ele ganhou um título argentino, que é quase nada na história do Boca, faz a gente repensar essa relação. E realmente é aquilo que eu falei, tem a ver com o mito, tem a ver com o personagem, né? Exatamente, né? Essa construção exatamente de uma figura lendária, né? Mítica mesmo, né? Que se deu ao redor do Maradona. Mas eu queria puxar para a gente fazer mudar digamos, de continente, né? E vir até para o foco que costuma ser o foco do Quatro na Linha, que é o futebol europeu. Queria pegar um gancho de uma parte que você falou da época da contratação milionária por parte do Boca, de ter pego o empréstimo e ter sido a maior contratação da época. E a venda também foi a maior venda da época, depois, né? Quando o Maradona ele se transfere do Boca para o Barcelona, ele se tornou, na época, o jogador mais caro da história do futebol. Então, o Maradona, ele, além de tudo, ele movimentou tudo isso nessa transferência de um sul-americano para a Europa com essa magnitude. E aí, trazendo até o Fernando para a nossa conversa, o Fernando ele vai até trazer um pouquinho mais sobre essa passagem, né? Que infelizmente não rendeu aquilo que tanto imagino o Maradona esperava, quanto principalmente os torcedores do Barcelona imaginavam. Teve muita polêmica, teve brigas em campo, mas também contou com gols marcantes e lances geniais lá pela Catalunha. Eu quero saber essa análise que o Fernando faz dessa passagem do Maradona pelo Barcelona. Vitor, exatamente. Assim, o Barcelona contratou o Maradona naquela época por 7 milhões de dólares, né? E na época era um absurdo de dinheiro e foi a venda mais cara daquele ano de 1982. E ele chegou lá na Catalunha como um herói, assim. Ele chegou num momento em que o Barcelona precisava muito de um ídolo. O Barcelona vivia uma crise de títulos desde o final da década de 50, né? Onde o Real Madrid ganhou muitos títulos, tomou muito à frente no número de títulos nacionais. O Atlético de Madrid estava chegando a um número de títulos parecido com o Barcelona. Então, assim, o Barcelona fez um esforço muito grande para ter lá o Maradona, que já tinha se destacado no Boca. E como você falou, assim, a passagem dele por lá foi curta e com muitos altos e baixos. Assim, a gente teve na primeira temporada ele já enfrentando um problema de hepatite, onde tirou ele do campo por pelo menos uns 3 meses. Mas também, olhando pelo lado bom, ele conseguiu ganhar a Copa do Rei, né, em cima do Real Madrid, marcando 2 gols na decisão, inclusive fazendo com que a torcida do próprio Real Madrid o aplaudisse de pé em pleno Santiago Bernabéu. A gente lembra disso acontecendo mais recentemente com o Ronaldinho, né, mas também aconteceu com o Maradona lá nos anos 80. E a segunda temporada dele no Barcelona teve muito uma rivalidade, né, do time lá da Catalunha com o Atlético de Bilbao, né? Logo quando começa o ano, o Maradona recebe uma entrada desleal do Goicoechea, né, do próprio Atlético, onde o Maradona acaba ficando mais de 100 dias sem jogar, influenciando também, né, no desempenho do time e fazendo com que o Barcelona não conseguisse ganhar o Campeonato Nacional daquele ano. Logo depois, a gente também tem a decisão da Copa do Rei, onde Barcelona e Atlético de Bilbao mais uma vez se enfrentam, era a principal rivalidade daquele ano, onde o Atlético
ganha também, mas a partida termina numa imensa confusão, uma pancadaria generalizada, onde acabou resultando numa suspensão do Maradona por 3 meses. Então, assim, mais tempo dele fora de campo. Já era hepatite. E na época, Fernando, desculpa te interromper, teve até aquele episódio também dele pedir desculpas ao rei, né? Por aquele. Não ao rei Pelé, né? Ao rei da Espanha, pelo incidente. Exatamente. Então, assim, isso tudo isso somando ao longo dos anos, enfim, isso tudo ao longo desses 2 anos foi uma passagem com muitos altos e baixos. Ele também, na sua autobiografia, diz que não tinha uma boa relação com a diretoria do Barcelona, que não procurou ajudá-lo, né, durante esse processo de suspensão por 3 meses por causa dessa briga generalizada na final da Copa do Rei. Diz ele também que foi na Catalunha em que ele começou o seu relacionamento com as drogas, né? Então, assim, conseguiu alguns títulos, mas não considero que a passagem dele pelo Barcelona tenha sido vitoriosa, coisa do tipo. Acho que a transferência dele para o Napoli logo depois foi algo que ele precisava para tentar se reerguer na carreira. E a gente agora, depois dessa sua breve análise até da passagem, né, do Maradona pelo Barcelona, nós vamos entrar agora talvez no momento mais impactante da carreira do Maradona, que com certeza por clubes que foi a passagem dele pela cidade de Nápoles, né, que na época ele conquistou os principais títulos até hoje da história da equipe, né, os campeonatos italianos de 87 e 90, a Copa da Itália de 87, a Supercopa da Itália de 90 e também a Copa da UEFA de 1989. Né? Na época que ele até fez uma parceria ali com um brasileiro careca e que o Napoli apareceu ali para bater de frente a equipe do sul, né, da Itália, da região mais pobre e muitas vezes menosprezada, batendo de frente contra os rivais poderosos do norte, né? Principalmente numa época em que o Milan, né, era muito, muito forte, a Juventus nem se fala, mas que o Milan tinha uma equipe excepcional também, e surge uma equipe de menor expressão, da região mais pobre do país, que foi o Napoli, e colecionou esses campeonatos muito pela passagem do Maradona, e que acabou se tornando também uma entidade, né, local, né, uma entidade na cidade. Inclusive, o próprio prefeito da cidade já manifestou o interesse de mudar o nome do estádio para o estádio São Paulo, né, para o nome do Diego Armando Maradona. E aí eu queria, mais uma vez, trazer o nosso convidado, o Eric, para a discussão, né, para o debate, que ele fizesse uma breve análise, né, ele é muito apegado a isso, né, dessa relação entre o sul e o norte da Itália nesse momento. Então, eu acho que até isso, quando a gente vai analisar a figura histórica, que nem falamos, é impressionante como que parece que o destino fez de tudo para que o Maradona jogasse no Napoli. E aí eu acho que vale a pena trazer para as pessoas assim os dados. A Itália, existe uma divisão muito grande socioeconômica entre o norte da Itália, onde estão cidades como Turim, Milão, a gente tem no centro Roma, e ao sul cidades como Nápoles, que é considerada a parte mais pobre de toda a Itália. É difícil a gente fazer até essa comparação trazendo para o Brasil, é algo que ocorre talvez um pouco com o Nordeste, mas não sei se a comparação é tão perfeita assim. Fato é que as pessoas saíam de Nápoles e iam até o norte para trabalho. A Nápoles era uma região mais ligada à agricultura. Então, se pegarmos ali um recorte de 20, 30 anos do campeonato italiano, vocês vão perceber que 95% dos títulos vêm dos times do norte. Naquela época, que nem o Vitor ressalvou bem, a gente tinha um Milan poderosíssimo, que depois vai dar origem, né, já ali no final da passagem Maradona, ao Milan dos holandeses, e a gente tinha a Juventus toda poderosa com o time do Platini, e o que é interessante é que a Juventus sempre teve um peso de ser, né, o time por trás ali dos bastidores, né, o time mais poderoso ali da Itália, apesar de não ser o time que mais tivesse ganho campeonatos europeus, né, mas era o maior campeão italiano. E Eric, até legal isso, né, você também trazer, porque hoje o pessoal que está acompanhando hoje vê uma Juventus hegemônica na Itália, né?
mas isso não é algo atual. A Juventus, antes dessa última sequência aí de títulos que a gente tem acompanhado, já era a maior campeã italiana, né? Fruto principalmente dessas décadas aí de anos 70, 80 para cá. É isso mesmo. E maior torcida da Itália, né? A Juventus é a maior torcida da Itália, para quem não sabe, não é nem o Milan nem a Inter de Milão. Então ela batia de frente, né? E em relação à própria Itália, a Juventus era o time mais poderoso. Então o Turim simbolizava muito esse poder. E a gente está falando de norte e sul mais uma vez. E o que precisa ser dito é que existe ainda um preconceito muito grande com o sul da Itália, principalmente com a região de Nápoles. Então, era comum que os torcedores da Juventus, da Inter de Milão, do Milan, chamassem o de Terrones, que a gente não vai ter uma tradução literal, mas é basicamente como chamar de ignorante aqui. Os torcedores do Napoli, faixas e faixas eram levadas para os estádios, inclusive quando o Maradona estava lá, que o Vesúvio queime novamente vocês, né? Que Vesúvio limpe essa região, porque Vesúvio fica ali próximo de Nápoles. Então, é impressionante como isso acontecia. E é muito simbólico que o Maradona, que tem toda essa história que a gente falou, de se envolver com política, né? Ele é muito engajado, tenha ido jogar num clube pequeno do Sul, que bateu de frente contra os times do Norte. Como eu disse, você quase não teve títulos dos times do Sul. As pessoas até lembram da campanha do Verona, que foi campeão, e o Verona também é do Norte. Então, praticamente não existia títulos no Sul. Ele vai para um time e ele é campeão do Scudetto 2 vezes. E dizem, né, que ele era para ter sido campeão outro ano, quando o Milan acabou sendo campeão. Só que ele se machucou, ficou fora dos jogos finais. O Napoli tinha uma vantagem de 2 pontos e depois perdeu o campeonato. Então, estamos falando ali que no período do Maradona, o Napoli disputou praticamente todos os títulos italianos, ou sendo campeão ou vice-campeão, foi campeão de um título europeu, e estamos falando, a gente não tem nem como traçar esse paralelo, mas imaginar o que é para o povo de Nápoles, que é um povo sofrido na Itália, que estava acostumado a ver todos os recursos e tudo indo para o norte. Você tem um jogador que surge ali, te permite sonhar com títulos, ganha os títulos e praticamente desafia o Norte. Isso é tão simbólico que na Copa de 90 a Argentina fez a semifinal, né, com a Itália, e a semifinal foi em Nápoles. E o Maradona pediu para a torcida do Napoli, para os napolitanos torcerem para a Argentina, e ele usava até uma expressão, né? Ele falava assim, durante 364 dias no ano, eles falam que vocês não são italianos, mas hoje eles querem que vocês torçam para a Itália. E ele pedia, né? E não, a gente não estava lá, mas os relatos que tem é de que, de fato, torceram para a Argentina, e a Argentina eliminou a Itália. Então, mais uma vez, aquilo. A linha tênue, né, entre o jogador e o mito. É impressionante como que o Maradona passa por isso em todas as etapas e como que ele transformou um clube de uma região muito pobre da Itália em uma potência da Europa, e até hoje, se hoje em dia a gente conhece o Napoli, é por causa de Dom Diego Maradona. E vale até lembrar que a camisa 10 do Napoli é aposentada em homenagem a ele, né, Vitor? Você tinha falado aí da homenagem do estádio, e também tem essa que o Napoli fez aposentando a camisa. Eric, e inclusive, o Maradona ele diz que o maior feito da história dele em Copas não foi nem o ser campeão, não foi o gol aquele golaço que ele fez, não foi a La Mano de Dios, e foi essa eliminação em Nápoles que ele quando ele venceu a Itália, mesmo ele perdendo a final da Copa depois, ele fala que esse foi o grande feito dele da história de Copa do Mundo. A relação, né, da figura, né, do Maradona com os clubes e também com a seleção, né, pelos clubes pelos quais ele passou e também com a seleção, é muito forte, de fato, né? Seja para o bem ou para o mal, né? Até porque no Barcelona, por exemplo, foi uma relação um pouco conturbada, mas em todos os casos foi muito intensa, né? Eu acho que essa é uma palavra que define bem a figura do Maradona, que ele foi um jogador, né, um personagem muito intenso. Então, independentemente em termos positivos ou negativos, focando aqui no caso em clubes, né, em desempenho esportivo, né, ele não perdeu a intensidade dele ter feito aquilo com
colocado muita força, né? Sempre no que ele fazia em relação, principalmente ao futebol. Inclusive, tem uma imagem um vídeo que estava circulando até esses dias, que foi exatamente uma pelada que ele jogou pelo Napoli na época numa região pobre, e aí o campo está todo cheio de lama, né? É um campo totalmente de várzea, mas ele jogou como para uma forma de presentear aquelas pessoas daquela comunidade. Então, são imagens muito fortes e que são incríveis e que trazem o tamanho da dimensão dessa figura. E a gente já está chegando perto aqui do fim, infelizmente a gente não tem... seria ótimo ficar falando horas aqui sobre esse assunto, mas a gente tem que também seguir um pouquinho aqui o nosso tempo do nosso podcast. Mas, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta assim, para vocês. Como é que vocês enxergam a relação dele com o Brasil em si, né? Porque foi uma figura que apareceu ali em termos de seleção na Copa de 82, num jogo contra o Brasil não fez muita coisa. Em compensação, em 90, ele tem um passe genial para decidir o jogo a favor da Argentina e classificar a Argentina para eliminando o Brasil na época, na Copa de 90. E fora de campo, aquela relação dele com o samba, né? Veio aqui para o Carnaval, então uma frase até que eu escutei esses dias em um dos programas de televisão que eu assisti foi se ele era mais samba do que tango. Eu quero saber de vocês, como é que vocês, como brasileiros, olham essa figura. Cara, a relação do Maradona, eu acho que, pelo menos no meu caso, imagino que o pessoal da nossa geração, a gente não viu o Maradona ganhar do Brasil, né? Então a gente conheceu já o ídolo pronto. O mais marcante dele foram os jogos contra a Inglaterra. Tudo bem que teve o episódio, por exemplo, da água, e que depois teve aquele programa de televisão, ele rindo, falando que botaram um negócio na água para os brasileiros ficarem mais meio zonzos. Não lembro o que era exatamente, mas tipo, eles tinham contaminado a água. E eles zombando dos brasileiros e tal. E sempre tem essa rivalidade, Brasil e Argentina. Mas eu acho que tem muito respeito ali, pelo tamanho do cara mesmo. Talvez até o respeito do brasileiro pelo Maradona, eu acho que é muito maior do que o do argentino pelo Pelé, por exemplo. E se bobear, é o mesmo nível do brasileiro pelo Pelé, porque ele também não é um cara que é tão carismático, não é um personagem tão marcante quanto é o Maradona, que é um cara do povo, que chega aqui no Carnaval e bota latinha na cabeça, vai passear no shopping, fica batendo pelada na praia. Não sei, eu acho que ele é um cara muito popular, assim, então, ao mesmo tempo que é fácil odiar o cara, também é fácil gostar e se relacionar com ele, porque ele faz coisas que a gente faz, né? Então, eu acho que é muito de respeito também. E você vê isso em manifestações até que não fazem muito sentido. Se você parar para pensar, o Flamengo teve um confronto com o Boca na Libertadores em 91, se eu não me engano, ou 90, não, acho que 91. O Flamengo entrou em campo com uma faixa Maradona, o Flamengo te ama, entendeu? Então, assim, ele estava passando por um momento difícil na carreira e tudo mais, mas, assim, porque o Flamengo não tinha nenhuma obrigação de fazer, podia falar, não, o Maradona é nosso rival e tchau, eu não quero saber. Não, o Flamengo entrou ali... Ou simplesmente nem falar nada, né? Então, ignorar, porque é problema dele que ele está passando mal, mas ele era uma entidade no futebol, ele era uma referência, então você vê até esse respeito de equipes brasileiras com o Maradona. Gabriel, acho que você resumiu bem, até trouxe algumas imagens, né, muito fortes, né, do Maradona na relação dele com essa questão da cerveja na cabeça, da ida à praia, no shopping, e também essa homenagem ao Flamengo. Isso mostra a dimensão do jogador, né? E não uma homenagem numa época agora que ele morreu e aí todo mundo está homenageando, mas uma homenagem num momento difícil. E aí eu queria trazer também a percepção do Fernando, saber dele qual é essa visão que ele tem hoje não pela questão da morte em si, mas da visão que nós, né, principalmente nós mais jovens, temos do Maradona para a relação dele para com o Brasil, digamos. Vitor, eu concordo muito com o que o Gabriel falou, né? A gente acho que tem dois momentos assim da vida do Maradona que eu acho que servem para a gente analisar. Assim. Enquanto ele era nosso rival, claro, era nosso rival, sempre houve esse negócio do Brasil e Argentina, então acho que era fácil naquela época não se gostar dele, né? Ainda mais com isso que o Gabriel falou, do episódio da água batizada, enfim. Mas
pós-carreira dele, ele diversas vezes veio ao Brasil, se declarava ao Brasil, que adorava estar aqui, vinha no carnaval, se mostrava um cara muito carismático, muito do povo. Então, já se tinha aquele respeito do grande jogador que ele foi, e esse carisma só fez com que esse respeito e essa idolatria aumentasse. Assim. É engraçado dizer, mas parece às vezes que o Maradona é mais próximo assim da gente como ídolo do que o Pelé, apesar do Pelé ser nosso principal ídolo no futebol. Né? Então, acho que por mais que exista esse lado, pô, é argentino, então é nosso rival, mas acho que, cara, acho que o que ele fez dentro e fora de campo acabam ignorando esse fato dele ser nosso rival histórico, e acho que entra nessa figura de símbolo e gênio do esporte. E você, Marciano, o que você tem, qual é a sua percepção sobre essa figura maradoniana em relação ao Brasil? Primeiro só relembrando que essa história da água foi na Copa de 90, né? Que foi que o Branco foi beber uma água, pegou uma água com o massagista da Argentina, e aí logo depois ele começou a sentir náuseas, começou a passar meio mal, e mesmo assim ficou até o final do jogo. E aí, anos depois, foi relatado e o próprio Maradona confirmou. A gente não sabe se é uma história folclórica que eles usam para zombar da gente, alguma coisa assim, mas o Maradona afirmou que realmente a água estava batizada. Mas, enfim, eu acredito que o Maradona seja um personagem, assim, para o brasileiro, como todos falaram já, a gente não viu ele jogando, não viveu essa época do Maradona como nosso rival, mas o que ele marcou, tudo que ele fez na história, por tudo que a gente falou hoje no programa, mostra que é um dos personagens mais interessantes da história do futebol, e que, por exemplo, a gente sempre vive essa briga entre Pelé, Maradona, quem foi melhor, quem foi mais jogador, um é rei, o outro é Deus, e eles próprios nunca alimentaram essa briga, eles sempre foram dois personagens que se respeitavam muito, que se gostavam muito. Então, eu acho que para o brasileiro, o Maradona sempre foi uma figura muito marcante do futebol, um jogador que, como o brasileiro gosta de ver bons jogadores, e o Maradona como sendo um dos melhores dele, acho que sempre foi uma figura muito apreciada, como essa história do Flamengo, por exemplo. E tem várias histórias. As histórias que eu não sabia, mas também fiquei sabendo agora, com a morte dele, que ele pediu para vir jogar no Santos, porque ele queria jogar com a 10 do Pelé, ele queria ter essa honra na vida dele, ter jogado um dia com a 10, que uma vez foi do Pelé. Então, eu acho que os próprios brasileiros queriam isso, eu não lembro porque não deu certo, acho que por algum motivo de carreira ele acabou não vindo, mas alguns clubes brasileiros também foram atrás do Maradona, como a gente já falou antes também, o Gabriel falou que em jornais, na estreia do Maradona pelo Boca, na contratação, saíram em jornais do Brasil, coisas assim, impensáveis naquela época. Então, eu acho que o brasileiro sempre teve um amor por bom futebol, e o Maradona, representando esse bom futebol, sempre foi amado pelos brasileiros como um rival, mas que teve problemas como esse que a gente falou, da água, mas eu acho que isso fica muito abaixo do personagem e do atleta que ele era, e eu acho que o brasileiro vai ficar na história como... Para o brasileiro, ele vai ficar na história como um jogador, assim, dos melhores, que a gente vai relembrar para sempre, não vai ser esquecido pelo povo brasileiro, com certeza. Eu concordo com o que vocês levantaram até aqui. Eu lembro, até que eu trouxe no início da nossa conversa aqui, da questão do DVD, que eu assisti quando eu ganhei aquele DVD do Maradona, de uma tia minha, no Natal, e eu assisti com meus primos, meus tios, e aí um dos meus tios, né, também meu pai junto, viram um pouco e comentavam, não, mas Pelé foi melhor, mas Maradona realmente jogou muito, e sempre teve aquela discussão, aquilo fez parte do nosso crescimento, mas nunca tinha uma sensação de raiva, né? Nunca tinha uma questão, era puramente uma rivalidade, mas também uma rivalidade que eu diria do bem, não teve algo além disso, era até, de alguma certa forma, uma admiração, né? E aí, para a gente complementar, até encerrar toda essa discussão, né, fechar esse bloco, eu queria saber da opinião do Eric, talvez o mais próximo aqui da relação, dessa relação entre Brasil e Maradona, até pelo fato, como ele já disse, torcer pelo Boca. É até difícil falar, né? Já falaram tudo praticamente, e é isso. A gente está falando de assim, essa noção de rivalidade, Brasil e Argentina e tal. É óbvio que algumas vezes foi alimentado por um, por outro,
Mas, no geral mesmo, assim, tudo que a gente tem do Maradona em relação ao Brasil são coisas positivas. Então, são inúmeras entrevistas dele falando que ama o Rio, que ama o Carnaval. A gente pode lembrar do programa que ele tinha, do La Noche del 10, né, na Argentina, que o primeiro convidado é o Pelé. Então, assim, são tantas... Assim, a gente tem foto com o Edmundo, abraço com o Romário. Ele sempre foi apaixonado pelo futebol do Ronaldinho Gaúcho, né? Então, assim, se a gente tirar algumas polêmicas de lado, a gente tem, na verdade, várias declarações de amor do Maradona pelo Brasil. E eu acho que vocês falaram tudo. O brasileiro sempre foi apaixonado pelo um bom futebol. E aquela história de futebol magia, né? O Maradona é isso, né? Se você pega ali os vídeos e você for assistir, o Maradona é encanto puro. Ele era um driblador nato, né? Gente, se eu não me engano, ele tem o maior número de dribles em uma Copa do Mundo e tem o dobro do número de dribles do segundo colocado. Então, isso tudo aproxima muito o Maradona da gente. E, além de tudo, o fato de ser do povo, que nem foi falado, foi jogar futebol ali na praia. Isso aproxima, torna uma figura tão carismática e, às vezes, acho que até mais próxima que a do Pelé. Porque é aquilo, o Pelé acaba sendo um pouco mais protocolar, a gente não sabe muito o que o Pelé pensa, né? Existe até a brincadeira lá do Pelé e do Edson. Então, eu acho que nisso tudo, no geral, e pelas redes sociais ontem, isso fica claro, era de admiração. Eu acho que no final de tudo o brasileiro admirava o Maradona, e ainda bem, porque esse tipo de figura que agora é mais do que nunca parte da história, eu acho que vai ter que ser lembrado sempre. E ainda bem que que tudo que a gente tem para falar dele acaba sendo positivo em relação a isso. Eric, você falou, você começou falando que achava que não tinha muito mais a acrescentar, mas sempre tem, né? Acabou que você trouxe outras coisas, por exemplo, o Maradona jogando futebol, ele me lembrou agora do Maradona jogando beach soccer, né? Então, essa relação que o Maradona construiu com o Rio e com o Brasil de forma geral, eu acho que foi bem bonita, digamos assim, fora, claro, teve um episódio da Copa de 90, depois ele dá uma entrevista brincando da forma que o Branco estava, mas mas, assim, acho que a gente não consegue trazer logo, quando lembra dele, esse destaque, né? Não é um destaque, já não tem uma imagem de cara negativa desses confrontos, é mais daquele bom futebol, né? Como a gente abordou. E aí, hoje, né, nós, agora, para encerrar o nosso programa, a gente não vai ter as dicas de jogos do fim de semana, né? Porque hoje o programa foi totalmente dedicado ao Maradona, mas aí dessa forma eu queria agradecer a você, Eric, pela presença. A gente poderia ficar muito mais tempo falando aqui. A gente com certeza deixou de falar muita coisa sobre o Maradona, pedimos desculpas, inclusive aos ouvintes por isso, mas seria impossível colocar tudo num programa só. E eu quero fechar, nós não vamos ter todos os destaques de jogos do fim de semana, como eu disse, mas aí eu queria que você trouxesse o seu destaque de partida do fim de semana, que também é até uma forma de homenagem a Dom Diego. Sim. Então, Vitor, agradecer aí, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui, é um prazer falar de Boca, Maradona, de futebol. Somos, no final disso tudo, grandes apaixonados pelo futebol. E no domingo vamos ter um jogo bem interessante, que temos Napoli e Roma, às 4h45 da tarde, né? Um jogo que tem tudo para ser marcado com muitas homenagens ao Maradona. E eu acho que não tem forma melhor da gente terminar essa homenagem do que falando do clube que talvez ele tenha tido seu maior sucesso. É isso, Eric. Muito obrigado pela sua participação novamente, né, por atender esse nosso convite, por tudo que você falou, pelas palavras, por tudo que você trouxe aqui para acrescentar o programa. Então, galera, fiquem ligados. Tem muito jogo legal. A gente adoraria estar falando de muitos jogos legais no fim de semana, mas o nosso destaque hoje é todo para Dom Diego Maradona. Então, fica esse destaque da partida entre Napoli e Roma pelo Campeonato Italiano. E fica o nosso convite para que todos acompanhem, né, de alguma forma, essa partida. E também agradecer aos participantes sempre, meus parceiros aqui, o Igor Macena, Fernando Fernandes e o Gabriel Camargo. Obrigado pela companhia de todos e obrigado por você, ouvinte, estar aí com a gente até agora. Esperamos que vocês tenham gostado dessa homenagem a Dom Diego. Então, que Dom Diego descanse em paz e que o futebol
infelizmente perdeu essa figura, mas com certeza vai ficar marcado na história. Então fique com a gente sempre, fique ligado nas nossas redes sociais, @4nalinha, no Instagram, no Twitter, e na semana que vem a gente está junto de novo. Um abraço, galera, e até lá. Valeu, Vitor. Fiquem com Deus. Chapéu bateu! Rubens Barrichello do Brasil! É prata, Brasil! Goku, na perna esquerda, ele está parado!